Bendito Deus, eterno Pai, nós entendemos o sentido do Natal, nós sabemos que Tu enviaste o menino Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, para nos salvar, para nos redimir dos pecados, para fazer uma aliança contigo definitiva. E nós Te rendemos graças, toda a honra, toda a glória a Teu santo, santo nome. Ó Deus bendito, vem agora, Senhor, abençoar a cada um aqui presente, derrame suas bênçãos, sua cura, derrame, Senhor, a paz nos lares, que nós possamos sentir o Teu amor, que nós possamos buscá-lo a cada dia mais, pois sem Ti nada somos. Senhor, também Te agradecemos pelos dízimos e ofertas depositados ou aqui colocados, pelos alimentos que trouxeram para a montagem de cesta básica, para atender aqueles que necessitam. Que o Senhor dê em dobro a cada um, conforme aquilo que contribuíram, Senhor. Nós sabemos que o Senhor sempre está conosco, o Senhor não nos deixa nada faltar. Por isso nós Te agradecemos. Te pedimos também que o Senhor agora abra nossos corações para que nós possamos receber da Tua santa palavra. Unja, Senhor, e abençoe ricamente o pastor Andrese, para que ele possa trazer aos nossos corações a Tua palavra para a edificação do Teu reino aqui na terra.
Obrigada, Senhor, mais uma vez por tudo, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Queremos dar as boas-vindas a todos que nos visitam nessa manhã. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês. Isso aqui é a casa do Senhor, casa de oração, casa de adorarmos juntos ao Deus que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a qual também enviou o seu Filho, o Salvador do mundo. A vinda de Jesus Cristo, o Natal de Jesus Cristo, traz para nós uma das coisas mais importantes que nós precisávamos da parte de Deus, que é o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Os seres humanos antes de Jesus Cristo precisavam fazer sacrifícios de animais em templo, precisava de um sacerdote, precisava de um monte de aparelhos, de coisas para perdão dos seus pecados, só que isso era muito paliativo. A cada pecado tinha que fazer esse novo sacrifício. Você imagina a dificuldade que era antes de Jesus Cristo. Mas quando veio Jesus Cristo, Ele, sendo o próprio Deus, Ele perdoou pecados. E é sobre perdão que eu quero falar hoje, mas não o perdão de Deus que nós já temos em Cristo Jesus, mas o perdão de um para com os outros. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. A passagem diz assim, é o próprio Jesus falando: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Num texto paralelo de Marcos, o Senhor também diz, em Marcos 11, 25, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que nos aconselha. Ela é uma palavra de sabedoria, de exortação e de instrução para nós cristãos vivermos segundo os princípios do reino. E que nós possamos aprender isso nessa manhã, mais uma vez. Eu te peço que o próprio Espírito nos ensine e nos instrua no coração, em nome de Jesus. Amém. Então, perdão de pecados é uma das coisas que Deus faz. Perdão de ofensas é uma coisa que nós também devemos fazer. Porque a falta de perdão traz muitos prejuízos para quem não perdoa e para quem não é perdoado. E sempre a busca de perdão sempre foi uma coisa que o ser humano precisou, mas muitas vezes esquecia. Por exemplo, o próprio Israel muitas vezes esqueceu de pedir perdão de Deus ou de perdoar uns aos outros. Então nós vemos às vezes algumas figuras tendo que se levantar para orar por toda a nação. Por exemplo, Jeremias, ele ora por todo o povo, pelo pecado do povo de Israel. Daniel também, ele faz isso, ele ora por todo o povo. Neemias, quando ele vê a nação de Israel voltando para Jerusalém, mas Jerusalém toda destruída, ele se compadece porque ele cai a ficha de que todo aquele estado de coisas era porque o povo de Deus tinha errado para com Deus, mas não tinha pedido perdão de Deus. E aí o próprio Neemias pede perdão de todo o povo. E eu queria citar com você aqui uma passagem de 1 Reis 8, 30 e 31, onde Salomão, ele faz uma oração muito interessante. Ele acabou de construir o templo, ele consagra o templo, faz vários sacrifícios e faz essa oração nessa passagem, 1 Reis 8, 30 e 31. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, ouve no céu, lugar da tua habitação, e ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, ele for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar, nesta casa, perdoe-lhe as suas ofensas. Ou seja, Salomão, ele consagra o templo e ele coloca aqui o perdão, uma das primeiras coisas que se deve ali naquela inauguração do templo ser feita. Deus perdoou o pecado do povo de Israel e o povo de Israel também perdoar o pecado do seu próximo, da nação toda. Isso era necessário fazer porque perdão é uma das coisas mais poderosas a qual todos nós precisamos e muitas vezes negligenciamos. A santificação
ela é uma constante na vida da gente. E a gente só consegue viver essa santificação numa constante vigilância interior. Nós temos que sempre estar vendo qual é a disposição do nosso coração, dos nossos sentimentos, para que a gente tenha cuidado de que o nosso coração, os nossos sentimentos, não abriguem perigos. Perigos. Quais são perigos que podem se alojar no coração? São mágoas, ressentimentos, rancores, ódio das pessoas. E aí, por conta disso, nós temos que estar sempre vigilantes se os nossos corações não estão abrigando coisas que, segundo o texto de Deuteronômio, pode ser inclusive venenos. Olha só essa passagem de Deuteronômio 29, 18, onde Moisés diz o seguinte: entre vós não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, do nosso Deus, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ou seja, ele cita situações que o povo pode abrigar no seu coração aquilo que seria erva venenosa e amarga. O que seriam essas ervas venenosas? São essas coisas a qual acabei de citar. Por exemplo, amargura. Pessoas que são amargas por situações que elas sofreram pelos outros. E ela fica amarga no seu coração. Rancor é outra coisa que as pessoas têm uma das outras quando são ofendidas. Ressentimentos, ódios, todos esses sentimentos são ervas venenosas, segundo o texto de Deuteronômio. E o pior, que sendo veneno, ela adoece a alma, destrói as relações entre as pessoas, impede uma convivência tranquila entre elas, distancia assim também amigos, se distancia familiares, se distancia membros da igreja. E quando existe esses sentimentos dentro da igreja, ela destrói a igreja. Quantas igrejas já não foram divididas por conta de ressentimentos criados dentro da igreja, por brigas que houve dentro da igreja, mas as pessoas não buscaram o arrependimento, a confissão e o perdão entre elas. Porque, ainda que brigas não seja uma coisa natural dentro da igreja, mas acontece porque nós somos seres humanos. Como seres humanos, a gente falha uns com os outros. Como ser humano, às vezes a gente diz coisas que machucam os outros. E às vezes a gente nem se apercebe disso. Porque às vezes a gente nem fala na maldade. Muitos falam na maldade e têm consciência disso. Mas outras vezes nem falam na maldade. Porque o universo de cada pessoa é um universo de interpretações também. Então muitas coisas que às vezes a gente diz para alguém, a gente diz numa intencionalidade e a pessoa entende noutra intencionalidade. E isso é um problema. E aí nós temos que detectar se aquela pessoa de repente ficou indiferente para conosco. E se ficou indiferente para conosco é porque alguma coisa aconteceu. E aí você tem que de repente prestar atenção. Será que aquilo que eu disse foi filtrado de uma forma diferente da que eu queria dizer? Isso é muito importante nós entendermos, para que a unidade do corpo de Cristo não seja quebrada por más interpretações, por maus entendimentos, ou mesmo por realmente palavras que ofenderam, que machucaram pessoas. Trago todas essas questões porque dentro do corpo de Cristo essas coisas acontecem. Igreja não é o lugar mais perfeito do mundo. A gente trabalha para ser, mas não é. Porque temos nós como seres humanos. Nós somos falhos. Nós não somos tão sábios assim para sempre saber dizer coisas que não sejam ofensivas a alguém. Nem sempre. Nós temos diferentes identidades. Cada um tem uma digital própria. E eu estou falando aqui de personalidade mesmo. Nós somos pessoas diferentes uma das outras. E nessa diferença a gente vai discordar uns dos outros em pensamentos, em ideias. Nós vamos discordar às vezes do que fazer de trabalho na igreja. A gente vai discordar se a mesa está com a cor do pano certo. A gente vai discordar se o áudio está bom, se a música foi bem cantada. A gente vai discordar de várias coisas. E nessas discordâncias, às vezes a gente expõe que discorda, só que às vezes não faz isso com muita sabedoria.
e machuca pessoas. E ainda por cima existe sim também pessoas mal intencionadas dentro da igreja, porque acontece. Jesus nos alertou sobre isso, que no meio do trigo do povo de Deus ia ter joio. E para quem não entende de agricultura como eu, né, não faz muito sentido esse negócio, mas para quem entende, eu já busquei na internet para poder entender um pouquinho, as duas plantas são muito parecidas. A única diferença é que uma realmente dá fruto e outra não. Uma é só mato mesmo. É a única diferença, mas a olho nu é igual. Então tem muitas pessoas dentro da igreja que parecem crente. Uma vez eu vi um pastor falando sobre essa questão e dizia o seguinte: olha, tem gente que vai para a igreja, aí aprende as músicas evangélicas, aprende a dar com a Bíblia debaixo do braço, memoriza alguns versículos bíblicos, não é? Então essas pessoas vão tendo aparência de crente, mas às vezes o coração não está totalmente transformado. E quando o coração não está totalmente transformado, o que acontece? Essas pessoas, elas agem como o joio que são. Elas deixam de produzir bons frutos e passa a ser só uma erva daninha no meio da igreja. E ervas daninhas tendem a crescer, tendem a se multiplicar, tendem a se espalhar. Porque uma das coisas que a gente já descobriu na raça humana é o seguinte, é que os bons exemplos geralmente não contagiam, mas os maus exemplos contagiam demais. Por isso que Paulo alerta, né, tende cuidado, as más companhias corrompem os bons costumes. Não é os bons costumes que corrompem as más companhias. É as más companhias que corrompem os bons costumes. Porque o ser humano, infelizmente, é assim. Então, quem é que mais influencia dentro de uma igreja? É o trigo ou o joio? É o joio. É o que mais destrói a igreja, é o joio. É ele que dissemina fofocas, é ele que dissemina difamações, calúnia dentro da igreja, é ele que coloca pessoas contra pessoas dentro da igreja. Então tem essas pessoas mais. E aí, o joio, nesse caso, ele é um culpado. Ele é aquele que está fazendo mal. Mas as suas vítimas, às vezes, ficam em briga uns com os outros, às vezes por inocência, por ingenuidade, por ter sido levado pela lábia do outro. E essas pessoas machucam uns aos outros, ou às vezes ela mesmo machucada. E aí nós temos que ter espaços na igreja onde essas pessoas possam se consertar com as outras, se reconciliar com as outras. E nada disso pode acontecer sem o perdão. O perdão é que é o fator necessário para parar de disseminar, na verdade, essas coisas que destroem a igreja. Né? Jesus, ele lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, ele fala da importância de a gente ter cuidado nessas questões, porque isso pode atrapalhar a nossa vida espiritual. A falta de perdão, a falta de reconciliação, uma igreja desunida, uma igreja onde, infelizmente, ofensas acontecem e não há perdão, isso dificulta muitas vezes a nossa própria relação com Deus e a nossa bênção da parte de Deus. Então Jesus diz o seguinte lá em Mateus 5, 23 e 24: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. É interessante que o Senhor Jesus, ele dá uma ordem para que se quebre o momento litúrgico. Olha só, né? Isso aqui é uma puxada de orelha para nós presbiterianos que valorizamos tanto a liturgia, né? A gente consagra e sagra, digamos assim, a gente canoniza uma liturgia que não se pode mexer na liturgia. Jesus está dizendo aqui que pode sim. Se no momento litúrgico, na hora da oferta, você lembrar que você tem uma rivalidade com o irmão, a sua oferta, ela pode se tornar inválida. E para que ela não seja inválida, vá lá e se conserte primeiro com o seu irmão. E o conserto acontece através de perdão. De perdão. Liberar perdão ou de pedir perdão
da outra pessoa. Porque como nós lemos no nosso texto inicial de Mateus 6, é necessário que a gente perdoe uns aos outros para que o Senhor também nos perdoe. Enquanto a gente não libera perdão ou enquanto a gente não pede perdão, o Senhor também não nos perdoa. E assim a nossa bênção fica retida. A nossa bênção fica retida. Eu vou contar para vocês um caso, eu acho que já até contei uma vez aqui, que parece hilário, mas era sério. Um pastor conhecido meu, eu fiz um treinamento com ele, chamado Ebenezer Bittencourt, acho que alguns conhecem, que ele é um dos coordenadores nacionais do Haggai. Quando ele era um jovem pastor ainda, recém-chegado numa igreja para pastorear, ele não tinha toda aquela habilidade de um grande pregador, aquela coisa como hoje em dia ele é, um grande pregador. Então, um irmão da igreja, certo dia, esperou, todo mundo sair da igreja, e foi abordar o pastor e disse o seguinte: pastor, você precisa melhorar muito o seu sermão. E eu vou dizer mais, eu não vou muito com a sua cara não, gostava mais do pastor anterior. Então eu fiz o seguinte, pastor, eu estou retendo o meu dízimo até que o senhor melhore a sua pregação. Isso é real, gente, isso aconteceu mesmo. Aí o pastor Ebenezer Bittencourt, mesmo não sendo lá aquele grande pregador, mas era um homem de sabedoria bíblica, ele disse: então tudo bem, saiba que a sua bênção de Deus também está retida. Enquanto você não liberar perdão, enquanto a gente não se consertar aqui sem entender, não adianta nada você reter o seu dízimo, é a bênção de Deus que está retendo você. Porque de fato, o texto está muito claro em dizer isso para nós. Perdoai as vossas ofensas para que o Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E aí, baseado em Efésios 2, versículo 13, aparece ali uma expressão muito interessante que dá o verdadeiro significado do conceito perdão. Lá ele fala de que nós nos aproximamos uns com os outros, nos aproximamos de Deus. Ou seja, o que quer dizer? Que perdão é permitir que a gente se aproxime um do outro. Perdoar é a gente se aproximar do outro. Liberar perdão é a gente se aproximar do outro. Porque Deus, quando perdoa os nossos pecados, Ele nos aproximou dEle. O texto de Efésios aí, no capítulo 2, diz que nós éramos inimigos de Deus. Estávamos longe, distantes da comunidade, da fé e da relação com Deus. Quando Ele nos perdoa, Ele nos aproximou dEle. Então, perdão é nós aproximarmos uns dos outros. O perdão faz com que haja aproximação. Porque a ofensa nos distancia um do outro, não é? Eu já citei isso aqui, eu faço questão de citar de novo, que uma vez um jovem monge perguntou, do seu mestre, por que as pessoas gritavam umas com as outras. Aí ele disse assim: as pessoas gritam umas com as outras porque ainda que esteja perto, fisicamente, os seus corações estão distantes um do outro. Por isso que as pessoas gritam uns com as outras. E o perdão é essa aproximação. E sabe quem mais gosta da falta de perdão na igreja? Sabe quem mais gosta da ofensa nas igrejas? É o diabo. Tem um texto de Provérbios muito interessante que diz que Deus ele odeia 6 coisas e a 7ª, a alma dele abomina. E a 7ª era justamente a divisão entre irmãos. Mas o diabo gosta da divisão entre irmãos. Ele se aproveita da divisão entre irmãos. Ele se aproveita dos sentimentos que as ofensas criam dentro da igreja. Porque quando as pessoas se sentem ofendidas, elas ficam rancorosas, ressentidas, magoadas, aí elas deixam de servir ao Senhor. Elas deixam de servir ao Senhor. E ainda que esteja servindo ao Senhor, o Senhor não aceita o serviço de pessoas assim. Olha que coisa interessante. Porque Deus só se alegra com aqueles que servem alegremente. Deus só se alegra com aqueles que servem alegremente. Não de pessoas que estão amarguradas, rancorosas. Quem se aproveita disso é o diabo. Tem um texto de 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11, que Paulo diz o seguinte: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo.
Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, fiz na presença de Cristo, para que Satanás, olha só, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então Paulo libera perdão para ofensores dele na igreja de Corinto, e ele faz isso diante de Cristo, diante da comunidade, para que Satanás não alcance vantagem. Porque de uma pequena amargura, Satanás pode se aproveitar e fazer uma raiz de amargura. E quando a amargura está enraizada, a pessoa se torna amarga também. Se torna uma pessoa intragável. Uma pessoa que não tem uma vida leve, alegre, festiva. Ela vê o mal em tudo. Tudo ela critica também nos outros. Como pessoas assim podem contribuir na igreja? Não contribuem em nada, pessoas assim. Então é o diabo encontrando vantagem nessas pessoas. E Paulo diz assim, nós não ignoramos os seus desígnios. Paulo era uma pessoa sábia, mas nós muitas vezes não temos essa sabedoria. E a gente deixa, né? Usando uma expressão pentecostal, a gente deixa o diabo cirandar no meio da igreja, quando a gente permite que ele tenha vantagem sobre esses rancores, sobre essas coisas. E aí nós temos que buscar uma compreensão para que isso não aconteça. A Bíblia nos ensina que nós não devemos dar lugar ao diabo. Nós damos lugar ao diabo quando não só nos ofendemos, mas principalmente quando a gente não busca o conserto e assim ele se instala. Também a palavra diz que ele anda ao nosso derredor rugindo como leão, buscando nos tragar. E ele consegue fazer isso quando a gente fica amargurado com alguém, rancoroso com alguém, ressentido com alguém. E aí a recomendação de Tiago, capítulo 4, versículo 7, é que venhamos a resistir ao diabo. Como é que a gente resiste ao diabo? Não dando ouvidos ao que ele vai dizer. Porque geralmente, quando a gente se ofende com alguém, vem um monte de pensamento na cabeça da gente sobre aquela pessoa, né? É o diabo botando nas nossas mentes justificativa para que a gente odeie a pessoa. Aí nós vamos começar a lembrar de um monte de coisa daquela pessoa. Para quê? Para que o nosso cérebro aceite que aquela pessoa é ruim, que aquela pessoa é chata, de que aquela pessoa não vale nada, de que ela não merece nossa amizade, de que ela não merece a nossa companhia, que não merece nossa ajuda. Vai encontrando justificativas o cérebro com essas falas do diabo. E aí a pessoa depois ela tem todas as razões, né? Ela já está imunizada de razões para ficar ressentida, rancorosa com o outro. Para não liberar perdão. E aí tem uma outra coisa que se soma a isso, e o diabo também é muito especialista em usar isso nas nossas vidas. É o nosso orgulho. Não é? A gente já tem todas as razões, né? O diabo já conseguiu nos convencer com todas as razões de que a gente tem que ter rancor e ressentimento daquela pessoa mesmo. E aí, somado ao nosso orgulho, aí pronto, aí que a gente não vai mesmo pedir perdão da pessoa ou se consertar com ela, ou liberar perdão para ela. Aí que a gente não vai mesmo, porque a gente não quer se rebaixar, né? A gente não quer se humilhar para os outros, porque a gente acha que os outros não merecem a nossa rebaixamento, nossa humilhação. Pode até não merecer, mas o ensino bíblico para cristãos, sabe qual é? Humilhai-vos, e a seu tempo Deus os exaltará. Humilhai-vos. Uma vez eu disse uma coisa numa igreja, depois da pregação a pessoa veio me corrigir, né, porque eu disse o seguinte, que nós cristãos, a gente foi chamado para ser besta, sim. Aí a pessoa não gostou que eu disse isso. Eu não me converti, não fui chamado a poder para ser besta, não. Aí eu disse, pois é, né? E o que a senhora interpreta então daquele texto bíblico quando diz que quando te ferir numa face, tu virá a outra face? Não é ser besta? Não é levar desaforo para casa? O cristão foi chamado para ser besta. Quando te pedirem uma capa, entrega também a túnica.
Quando te chamarem para andar 1 milha, caminha 2. Não é? Mesmo que quem está pedindo isso não mereça. Por quê? Porque o exemplo foi o que Deus fez conosco. A gente não merecia nada da parte de Deus. E Ele fez tudo para com todos. Ele fez tudo para conosco. E nós não merecemos, e ainda nem merecemos ainda. Nem merecemos ainda. Porque eu tenho certeza que ninguém aqui é perfeito, como eu não sou perfeito. Tenho certeza disso. Porque no dia que você for perfeito, nós vamos sentir só falta. Porque umas pessoas perfeitas que andaram sobre essa terra foram trasladados, né? O Enoque andou com Deus, foi trasladado. O Elias foi trasladado. Quando você for perfeito, você vai estar sendo apedrejado, açoitado, vão te pregar em cruzes, como Jesus foi. Os perfeitos sempre sofrem. Nós não somos perfeitos, mas assim, ainda assim o Senhor tem misericórdia de nós e nos perdoa todos os dias. Todos os dias. E é por isso que nós devemos agir para com os outros da mesma forma. E então, para nós encerrarmos, o conselho prático da Sagrada Escritura para nós é que nós venhamos a liberar perdão para as pessoas e não guardar sentimentos ruins que são venenos para a nossa alma. Porque o veneno que a gente guarda no coração não faz mal para os outros, faz mal para nós mesmos. Quem mais se prejudica com a falta de liberar perdão somos nós mesmos. Então é por isso que nós devemos perdoar os outros. E o perdão não é merecimento, o perdão é graça. Nós não merecemos o perdão de Deus, Ele concedeu de forma gratuita para nós. Então os outros, ainda que não mereçam esse perdão, seja gracioso como Deus é gracioso para conosco. Então a recomendação para nós finalizarmos é: jogue fora, se desfaça de toda a sua lista de ressentimentos que você possa ter de alguém. Não vale a pena guardar essas listas, não. Libere o ofensor da obrigação de pagar alguma coisa para você ou de dever alguma coisa a você. Liberando perdão para essas pessoas. Os dois vão se sentir leves. E pensando no núcleo da igreja, pensando em igreja, liberar perdão reata as amizades, reata fraternidade, alegra o coração de Deus e fortalece a igreja. Porque muitas das nossas igrejas, e essa igreja, já sofreu bastante com ofensas, com irmãos ressentidos, com irmãos rancorosos, com pessoas que, justa ou injustamente, foram machucadas. E eu espero que haja perdão dos nossos corações, esse final de ano é tempo de lembrar dessas coisas, O Natal nos convida a essas coisas. Porque nós como igreja precisamos tirar tudo aquilo que atrapalha a bênção de Deus acontecer na vida da igreja. E enquanto reconciliações não houver e pedidos de perdão não forem feitos, nós não vamos estar sendo abençoados. Deus vai estar retendo a bênção. Então a recomendação do Senhor: perdoe as ofensas uns dos outros, para que o Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas também. Amém? A única lista que eu quero que você faça é daquelas pessoas que você acha, ou tem certeza, que de alguma forma ofendeu, ou de pessoas que te ofenderam. Não espere que essas pessoas venham, porque não vêm. Se elas tivessem que vir, já teriam vindo. Então, seja você o cristão, seja você o adulto da sala, seja você a pessoa madura, e procure essa pessoa para liberar perdão para ela. E diga: olha, tal dia, tal situação foi assim, 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 aquilo me machucou, aquilo me ofendeu, mas não estou aqui para jogar na sua cara, estou aqui para te liberar perdão, para reconciliação. Se nós como igreja fizermos isso, nós vamos ver Deus abençoando cada vez mais
esta igreja, esse corpo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, Senhor mandou o seu Filho para ser Salvador e é aquele que ia liberar perdão para cada um de nós através do seu sacrifício. Às vezes esse perdão, Senhor, que já veio para nós, a gente retém ele e não faz com que ele seja uma graça diária quando a gente também acumula nos nossos corações ressentimentos, rancores, ódio por alguém. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos atitude cristã, igual de Cristo, que sendo ofendido, inclusive na cruz, Ele diz: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. O Senhor Jesus orou para que tu não imputasses justiça àqueles caluniadores, difamadores, aqueles que machucaram Jesus. Porque nós queremos ser melhor do que Jesus e não liberar perdão para essas pessoas. Não, que nós sejamos igual a Cristo e o nosso coração não se sinta em paz até liberar perdão ou pedir perdão de alguém, para que assim, livre, Senhor, deste mal que é a culpa, o ressentimento, os rancores, a gente possa começar a ter uma vida mais alegre, mais leve e recebendo da tua parte toda a sorte de bênçãos que tu tem para nós e que possivelmente possa estar retida. E para esta igreja, perdoa esta igreja, Senhor, por todos os erros cometidos. Oro por essa, porque eu sei que não só essa, nós não somos os únicos a errar no mundo, mas nós que aqui estamos, nós pedimos perdão por todos os erros cometidos de irmão para com irmãos. Nos perdoa, libera perdão e libera a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cair em pé.